Bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira. O que é que eu quero compartilhar com você nessa semana? Eu quero começar a trazer para você algo tão importante sobre a entrega. Às vezes a gente não consegue perceber, mas nós temos algumas dificuldades na vida, né? Dificuldade de se entregar a Deus, dificuldade de entregar para Deus algumas coisas que na verdade só competem a Ele resolver, cuidar. E eu quero compartilhar com você porque eu sei que Ele vai falar com você, eu sei que Ele vai te dar alguma direção nessa manhã. E eu não sei o que é que você está vivendo hoje, mas eu creio que Ele tem sempre o melhor, tá? Nessa manhã eu quero compartilhar com você o que está no livro de Gênesis, capítulo 22, versículos de 1 a 3. O texto do devocional dessa manhã é: entregar nas mãos de Deus exige disponibilidade. A gente vai aprender um pouquinho com Abraão, né? Abraão que durante anos pediu algo ao Senhor e o Senhor deu, e tempo depois o Senhor pediu. E aí, Abraão, como entregar algo que você queria tanto e Deus de repente pede? Será que Deus realmente pede ou Ele pede mais o nosso coração, né? Às vezes o que Deus está pedindo é o nosso coração e a gente precisa entender a graça de entregar o coração para o Senhor. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero que você preste atenção, porque eu creio que Deus vai falar com você demais. Amém? Senhor, obrigada por esse dia, obrigada porque o Senhor é bom e porque o Senhor fala conosco através da Tua palavra, que é maravilhosa. Peço que nesse momento o Senhor me abençoe para que eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos e trazer a Tua palavra ao coração de tantas mulheres. Sei que o Senhor é um Deus que fala, é um Deus que mostra, e eu sei que o Senhor quer isso, quer falar, quer mostrar. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, fala, mostra, usa, revela, Pai, a Tua vontade para a vida dessas mulheres nessa manhã. Fala ao nosso coração, destrava a nossa mente e nos faz, Senhor, sermos cada vez mais parecidas com Teu Filho. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia lhe indicado. O que eu quero que você entenda nessa manhã e que eu tenho certeza que vai falar ao seu coração? Às vezes nós temos algo que nós precisamos entregar, mas temos dificuldade, né? Às vezes é entregar o controle nas mãos de Deus, às vezes é entregar uma situação que não temos mais o controle, é entregar uma causa que estamos sem conseguir resolver, é entregar talvez um sonho, um projeto, né? Que a gente tanto quis. A gente precisa aprender uma coisa muito importante nessa vida, que é entregar. Viver com Deus exige coragem para entregar. Cristo, Filho de Deus, ele entregou a sua vida, né? Tantos discípulos entregaram o seu tempo. As mulheres que nós estudamos, Sara, Ana, entregaram os seus sonhos da maternidade. E todas as pessoas que entregaram algo nas mãos de Deus não se arrependeu. Porque Deus, quando recebe das nossas mãos aquilo que Ele pede a nós, Ele não só recebe o que damos, Ele recebe o mais importante, que é a nossa devoção, é o nosso coração. E às vezes Deus nos pede algo porque sabe que o nosso coração está naquele algo. E aí quando Ele nos pede esta coisa, Ele não está pedindo a coisa, Ele está pedindo o nosso coração que está naquela coisa. Às vezes você está tão dedicado ao seu trabalho, com tanta força, tanto afinco, que seu coração está ali, você não tem tempo para Deus, você não tem tempo para nada. E aí Deus pede o seu trabalho. Alguma coisa às vezes acontece e Ele pega o seu trabalho, né? Ele pega um projeto que você queria, Ele pega um sonho, Ele pega uma pessoa, né? Ele pega de alguma forma. Por quê? Porque é o seu coração que Ele quer. Por isso que eu digo que entregar as coisas na mão de Deus exige disponibilidade. Seguir os caminhos de Deus exige disponibilidade. E não adianta você dizer que segue o Senhor, que ama o Senhor, que quer uma vida com Ele, que quer aprender com Ele, se você se divide e não coloca Ele como prioridade.
Então, se entregar a Deus é um ato de coragem, mas é um ato que você vai conseguir fazer quando tiver intimidade com Ele. Aí eu te pergunto, como está a tua intimidade com Ele? Abraão, a Bíblia diz assim, passado um tempo, Deus pôs Abraão à prova. Deus não tenta, Ele prova. A tentação é para fazer cair. Quem tenta é o inimigo. A provação é para fazer você aprovado. Toda aprovação que Deus nos coloca, Ele nos dá força para suportar e mais do que isso, Ele nos dá vitória. Quando Deus nos coloca à prova, Ele está apenas nos aperfeiçoando. A prova é para o aperfeiçoamento, não para a reprovação. E às vezes a gente não entende isso. Abraão foi provado e foi aperfeiçoado. Jesus sempre aperfeiçoado. Discípulos aperfeiçoados. Mulheres aperfeiçoadas. Sara, Ana, Abigail, Isabel. Todas essas mulheres foram aperfeiçoadas na prova. Esté aperfeiçoada na prova. Você pode estar passando hoje talvez por uma prova, mas as provas elas são importantes para o seu aperfeiçoamento. E aí eu te pergunto, como está o seu coração? O que você precisa entregar? Entrega exige disponibilidade. Quando Deus falou com Abraão, o que foi que Abraão respondeu? Eis-me aqui. Ele estava disponível. Em nenhum momento Abraão questionou, Abraão resmungou, Abraão bateu o pé. Senhor, o Senhor quer que eu sacrifique meu único filho, logo ele que o Senhor me prometeu e está pedindo de volta, mas não é o Senhor que não se arrepende? Não, porque a história é que Deus não se arrepende e está arrependido, Está me pedindo agora o meu filho, porque Abraão tem intimidade com Deus, né? Às vezes a gente com intimidade fala umas coisas que não deve, né? Abraão não poderia ter dito isso? Porque ele também é pecador, homem, não é? Mas ele não fez. Ele ouviu e a Bíblia diz que logo em seguida Abraão preparou lenha, chamou 2 servos, pegou o filho, ele estava disponível, porque o coração de Abraão estava o tempo todo no Senhor. Talvez você precise aí entregar algumas coisas para o Senhor, coisas que talvez possam estar tirando o seu foco do Senhor. E quando eu digo entregar, não é deixar de ter, mas é se voltar para o que de fato deve ser a sua prioridade. Ao seu trabalho, você vai abandonar o seu trabalho? Não é isso. Você pode continuar com o seu trabalho, mas talvez você precise alinhar as suas prioridades, colocar o seu coração no canto certo. Talvez você esteja aí estressadíssima para pagar contas. Não, o seu coração está nisso, você dorme pensando nisso, acorda pensando nisso, você esquece do Senhor. E o que é que Ele quer de você? Ele quer um coração disposto, Ele quer uma entrega total, plena, genuína. Independentemente se aquilo para você é muito relevante, Abraão poderia dizer, Senhor, é meu filho, não tem como não. Você pode dizer assim, mas Mica, são minhas contas, responsabilidade, não tem como não. Mas Mica é meu trabalho, mas Mica é meu casamento, mas Mica é uma amiga minha que está precisando muito. Então é por essa razão que eu estou priorizando todas essas coisas. Mica sou eu. Eu tenho que me amar, não é você que diz, então não tenho como. Veja, você precisa reajustar as suas prioridades. Onde está o seu coração? Eu queria que nessa manhã você fizesse essa reflexão. Onde é que está o meu coração? A prioridade é a essência do meu coração. Eu vou contar uma história para você aqui que eu acho que vai fazer sentido, tá? No início da minha vida, de separada, eu passei por uma fase muito diferente e talvez essa minha fase diferente não seja a fase que muitas conhecem, porque existem muitas mulheres que talvez já tenham tido experiências mais intensas do que eu e talvez para essas pessoas essa minha fase mais no mundo seja fichinha. Mas para mim, que cresci na igreja, que tive sempre envolvida com jovens cristãos, que o máximo de viagem que eu fazia de pessoas que eu me relacionava era do acampamento dos jovens. Então eu tinha sempre uma vida intensa ligada à religião, Então, quando eu me separei, que eu comecei a conhecer o mundo, que eu comecei a conhecer outras pessoas, que eu comecei a ouvir várias vozes que diziam, você é bonita, você é inteligente, você é legal, você não pode, minha filha, ficar em casa, você tem que conhecer outras pessoas, você tem que... Tudo isso para mim acabou sendo mais forte do que o que de fato eu acreditava. E ali eu me coloquei como prioridade, os meus sonhos como prioridade, as minhas vontades como minha prioridade, a minha juventude como a minha prioridade. Eu colocava tudo isso na frente de Deus. E o meu coração estava ali, completamente ali. E várias coisas começaram a mudar para mim. Meu trabalho começou a mudar, minha condição financeira começou a mudar, meus relacionamentos começaram a mudar, Eu me envolvia com uma pessoa e de repente não dava certo. E eu ficava, mas meu Deus, o problema sou eu. E todo mundo diz que eu sou tão legal, tão maravilhosa, que não tem como eu estar solteira. Meu Deus, eu estava completamente com o olho voltado em algo que não era a prioridade. Eu era, de fato, o centro das minhas escolhas, das minhas vontades. Eu era o eu sou, vamos dizer assim,
não Cristo na minha vida. Ele não era o centro da minha vida, ele só fazia parte da minha vida. E uma coisa que eu quero compartilhar com você é que chega uma hora que Deus sabe onde está o nosso coração. E nós somos filhas dele, ele nos ama e ele não quer ser uma coisa da nossa vida, ele quer o centro da nossa vida. E às vezes nós colocamos outras coisas no centro da nossa vida. Abraão tinha um amor muito grande pelo seu filho. Imagine você passar anos querendo uma coisa, anos e anos e anos, e de repente você tem. Eu creio que Deus em nenhum momento viu que o coração de Abraão estava ali, mas ele queria provar Abraão. E desde o início Abraão provou de que o coração dele estava em Deus e não em Isaac. Deus começou a mostrar algumas coisas para mim e eu não enxergava. Era um relacionamento que eu queria muito que desse certo e de repente não dava certo, Mica vai pro fundo do poço. Era uma carreira que Micaela queria que fosse de um jeito e de repente Deus mostra uma direção, mas aí Mica toma uma decisão por si só e aí Mica começa a se afundar mais. Deus começou a provar algumas coisas para saber onde é que estava o meu coração e eu estava mostrando que o meu coração estava nessas coisas. Até que um belo dia, eu realmente entendi que eu precisava entregar a minha vida a Deus. O sacrifício que Abraão ia fazer com Isaac, na verdade, eu precisaria fazer comigo. É dizer assim, não é a minha vontade, não é a minha prioridade, não sou eu, não são os meus sonhos, mas é a prioridade do Senhor para mim, os sonhos de Deus para mim. O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso deixar no altar? Sacrificar. E quando eu tomei essa decisão, as coisas começaram a mudar, mas eu digo a você, coisas precisaram acontecer para que eu entendesse que o meu coração estava no canto certo. Às vezes, durante um bom tempo, eu deixei o meu coração nas mãos de uma pessoa. Eu deixei o meu coração exatamente em um relacionamento, minha energia estava ali, as minhas vontades estavam ali, tudo que eu queria estava ali. Eu dizia, Senhor, mas para quê? Para mim? Ou eu quero isso para ti? Isso aqui que eu tenho lutado tanto, buscado tanto, me esforçado tanto. E tudo que eu fazia com aquele meu esforço sem direção de Deus não dava certo. Não dava certo. Então o que eu quero dizer para você nessa manhã é que talvez você precise entregar alguma coisa para Deus. Talvez há tempo Ele esteja pedindo a você alguma coisa, seu coração, talvez um projeto que você está tão envolvida de um ponto que você não, a um ponto que você não percebe que você não está priorizando Deus na sua vida. Nós precisamos entender que somos empreendedoras, lutamos pelos nossos sonhos, corremos atrás daquilo que desejamos alcançar, isso é bíblico. Se você for em Provérbios 31, você vai ver que a mulher virtuosa, ela era assim, ela era proativa, ela era retada, como a gente diz aqui, mas o coração dela estava no canto certo. E saiba que às vezes Deus vai pedir algo a você, não porque Ele quer tirar de você, mas porque Ele quer o seu coração, e o seu coração está exatamente naquela coisa que Ele pediu. Então, é importante você entender que Deus, Ele quer de nós um coração disponível. Se você quer realmente uma vida melhor, se você quer realmente paz no seu coração, se você quer ter certeza de que você vai ser feliz, entregue a sua vida nas mãos do Senhor, porque Ele cuida. Não coloque a sua vida no trabalho, a sua vida no relacionamento, a sua vida nos filhos, a sua vida na sua profissão. Coloque a sua vida nas mãos dele. Coloque o seu coração nas mãos dele, porque ele sabe fazer as coisas darem certo. Então, se você hoje tem dificuldade de entregar o controle, de entregar talvez algo que é muito importante para você, algo que possa tirar ele do centro, não tenha medo. Entregue, coloque ele no centro. E tenha certeza que Ele vai cuidar de todo o resto. Amém? Entregar é um desafio e exige disponibilidade. Vamos pedir a partir de hoje a Deus um coração disponível e disposto a fazer aquilo que Ele tem para nós. Tá bom? Que Deus te abençoe nessa segunda-feira, que Ele te dê um dia muito especial e que você lembre dessa palavra. Porque eu sei que Deus vai martelar ela no seu coração ao longo desse dia, tá bom? Um beijo grande e fica com Deus. Tchau, tchau.